Oi, gente! Vamos estudar mais um gênero textual. Hoje nós estudaremos o gênero mito, certo? Que está presente aí na nossa literatura há muitos e muitos anos, certo? Então, são coisas bem antigas, os primórdios mesmo da civilização. Nós vamos estudar sobre eles. Bom, o que é um mito? O mito é uma narrativa, ou seja, narra uma história, que busca explicar a origem do mundo, da humanidade, de um fenômeno natural ou de um comportamento humano. Então, no mito, sempre nós vamos ter alguma tentativa de explicar algum fenômeno, como, por exemplo, a criação do mundo, como, por exemplo, as estações do ano, um rio que existe em determinado lugar. Então, ele tenta explicar como não existia uma base científica na época, né, nesses antigos tempos, então se criavam histórias para fazer essas explicações. Além de personagens humanas, participam dos mitos seres sobrenaturais, como deuses e semideuses. Então é muito comum nós vermos a figura de deuses, por exemplo, deus Zeus, Hades, Hermes, certo? Hestia, Hefesto, são vários deuses ou mesmo semideuses, ninfas, que vão aparecer nessas histórias dos mitos, certo? São seres sobrenaturais. Lógico, também lado a lado com seres humanos. Os eventos narrados acontecem em um tempo remoto, um passado imemorial e anterior ao surgimento da humanidade, ou nos primórdios da história humana, ou seja, eles narram histórias muito antigas, desde antes do surgimento da humanidade, ou mesmo no início da civilização, no início da criação do ser humano, certo? Então, são histórias que a gente não consegue dizer exatamente quando aconteceram, é um tempo indeterminado. E além de ser indeterminado, é um tempo bem remoto, bem passado mesmo, tá? O espaço costuma ser um ambiente sagrado e sobre-humano, onde vivem os deuses, semideuses, ninfas, etc. Por exemplo, como a gente vê aí nessa imagem, o Monte Olimpo, que é como se fosse um templo e um lugar onde moravam os grandes deuses, certo? Também vemos muito na questão dos mitos florestas, certo? Bosques, coisas, lugares mágicos também, certo? A função social do mito é explicar a origem de determinado fenômeno, entreter o leitor e permitir que se conheçam as características culturais do povo que o criou. Então vejam que nós temos três funções. A primeira, que é desde quando ele foi criado, que é justamente explicar essa origem de um determinado fenômeno. Entreter o leitor, porque a gente se entretém à medida que a gente lê, isso desde sempre, né? A gente gosta de ler, se interessa. E também para que se conheça as características culturais do povo, porque a partir disso a gente conhece civilizações como civilização grega, romana, celta, nórdica, a partir dos seus mitos. A esfera de circulação é a esfera literária. O que é que significa dizer? Significa que o mito é uma ficção, certo? São textos que são criados na imaginação das pessoas. Antigamente, quando não existia escrita, eles eram passados boca a boca, oralmente. E só depois eles passaram a ser escritos, certo? Mas a esfera sempre foi literária, porque, como a gente sabe, o mito é uma criação da mente. É uma criação muito bonita, que traz muita imaginação para a gente, traz histórias, às vezes, chocantes, de suspense, trágicas, mas que tentam explicar algum fenômeno, certo? Elas não são reais, e a gente tem que ter isso em mente antes de estudar, ok? Espero que vocês tenham compreendido e nós vamos ler alguns mitos durante esse bimestre.